E como a gente anunciou, a Roberta vai trazer um olhar de Ilha Comprida, a Valéria também, vão trabalhar em dupla, em seguida o Claudinei falando pela Barra do Turvo. Então passo a palavra à Roberta, né? E eu vou te avisando aqui quando faltar 5 minutos mais ou menos. Rapidinho. Bom dia a todos. Acho que eu vou ficar aqui, Zé. Eu acho que aqui eu consigo ter uma visão melhor também das 3 partes, né, pessoal? Então, nós viemos aqui hoje com o propósito de estar contando um pouquinho para vocês como foi todo esse trabalho, Ana Lu, que você desenvolveu, que está desenvolvendo dentro do seu município, e nós com uma realidade um pouco, ou digo, bastante diferente, mas a nossa realidade, o nosso pé no chão, é o nosso município de Ilha Comprida. Ilha Comprida é um pouco diferente das outras regiões aqui que nós temos do Vale do Ribeira, porque nós atendemos alunos de 0, desde a creche até o ensino fundamental 2, de responsabilidade do município. E temos o do Estado, uma escola estadual de ensino médio. Então, a nossa realidade, eu digo, diferente, porque nós atendemos os alunos de 6º ao 9º ano. Então, a gente sabe os desafios que você falou, e nós passamos por todos esses desafios na hora de estarmos construindo o nosso plano. A participação social, sabemos que não podemos mais voltar. Ela existe, ela está aí, ela está na lei, como nós vimos com a Ana Lu, e como fazer isso da melhor forma possível, onde todos tenham a noção, a responsabilidade, a corresponsabilidade de participar e de atuar, né, dentro de um processo que é o plano, a construção do Plano Municipal de Educação. Então, o nosso plano municipal, a Valéria vai estar contando um pouquinho para vocês como é que foi essa participação dentro do nosso município. Mas eu digo que foi um processo bastante desafiador, mas com grande sucesso. Eu acho que o sucesso permeou porque tivemos pessoas responsáveis em todos os segmentos da educação, onde pudemos contar também com todos os segmentos, com o poder legislativos, com os conselhos municipais de educação, e através deles saiu um material muito bonito, um material bastante pé no chão, que o nosso município vai poder implementar aquelas ações, realmente com muito trabalho, mas consciente que aquilo que está colocado no plano é a cara do município de Ilha Comprida. Porque não adianta nós termos um plano também que seja incoerente com aonde nós queremos chegar. Logicamente, nós temos o plano municipal, o plano nacional de educação com as suas metas. Então, foi um estudo bastante pontual aonde Ilha está em relação à meta que deveremos atingir. Então, a Valéria vai contar um pouquinho para vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Obrigada. Bom dia a todos. Bem, a gente ouve a Ana falar, a gente fica pensando, meu Deus, como que ela conseguiu, né? Porque, embora os desafios sejam os mesmos, o dela é em larga escala, né, Ana? Parabéns pelo seu trabalho, pelo grupo, né, envolvido. Pode passar. Bom, nosso primeiro desafio, quando a oficina nos trouxe a construção do Plano Municipal de Educação com a participação social, foi a gente entender um pouquinho o que significa isso. Porque quando a gente abre para participação, muitas pessoas querem participar. Mas a gente teve que fazer uma sensibilização muito pontual do porquê e de como eu vou fazer essa participação. Porque quando eu me proponho a participar em larga escala para a decisão de um município como um todo, eu tenho que entender que eu sou responsável por todas as decisões tomadas. Então, o primeiro ponto que a gente se propôs a fazer com o nosso grupo foi isso. Pode passar. Bom, a segunda pergunta, né, que a gente fez em conjunto é a consciência das decisões tomadas. Não é verdade? Porque a gente pensou, quando ela fala Plano Municipal de Educação, pensou só em educação? Não.
A gente teve que pensar em todos os âmbitos do município. A gente teve que pensar na saúde, a gente teve que pensar no social, no esporte, né? Quando a gente foi estabelecer as metas, a gente teve que pensar em questões jurídicas, em questões contábeis, em questões financeiras. Então, a cada decisão tomada naquele momento que a gente estava elaborando a minuta do plano, ela tinha que pensar em longa escala. A organização desse processo e o gerenciamento foi outro ponto que também foi muito desafiador para nós. Porque, como a Ana falou, a gente vem de uma história da educação onde tudo acontecia de cima para baixo. Né? Pela primeira vez, eu penso, né, pela experiência que a gente tem aí na construção de diretrizes educacionais, foi a primeira vez que a gente pensou no chão da escola. A gente nunca tinha pensado no chão da escola anteriormente a esse momento. Depois eu vou falar um pouquinho mais do processo. E chegar ao produto final, que atendesse a todos de fato. A gente escolheu aí 2 charges, né, para elencar esse desafio. A pessoa escolhida de participar, porque a eleição pelos pares é uma questão complexa na hora de escolher a participação social. A pessoa que estava ali posta como escolhida estava representando a todos. Então, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar em todo mundo que eu estou representando ali. Para isso, eu tenho que fomentar discussões anteriores a que chega no próprio grupo que está responsável por exercitar essa escrita, esse documento. A organização que a gente fez no município, né, nós estamos falando de Ilha Comprida, mas é a organização de todos os municípios envolvidos aqui no consórcio, foi a questão burocrática. A partir do momento, né, em que a gente recebeu a visita da Codivar e o prefeito determinou que nós seríamos parceiro desse programa, né, ele falou, não, nós vamos participar disso, a oficina nos orientou de qual seria a organização burocrática de tudo isso. Primeiramente, o decreto do prefeito, autorizando a estruturação dessa comissão, que estaria responsável pela construção, implementação e avaliação do plano municipal. Após as pequenas assembleias que escolheram quem seriam os representantes de pares, e depois a portaria do prefeito autorizando que essas pessoas estivessem à frente desse processo. Aí nós colocamos algumas datas pontuais, mas o primeiro desafio foi o diagnóstico, como a Ana colocou. Quando a gente se debruçou a enxergar a educação de Ilha Comprida, perante cada meta do Plano Nacional, teve coisas que a gente ficou feliz e teve coisas que não tão feliz assim. Não é, meninas? Então, a gente conseguiu enxergar a quantas estava o nosso município em relação a cada meta. Hoje nós estamos com a ferramenta que a Ana mostrou ali, né, Ana? Que dá tudo prontinho para nós, né? Lá, em abril de 2013, a gente não tinha essa ferramenta. Não é, Alicia? Nós fizemos tudo na raça, não foi? Fizemos esse levantamento. Em relação ao Plano Nacional, e depois uma sondagem dentro do próprio município, mas não podia ser uma sondagem de hoje. Nós tínhamos que ter um parâmetro. Cada município estabeleceu um ponto de partida. Nós estabelecemos 2009, que foi quando a Roberta assumiu a educação de Ilha Comprida. Nós entendemos que seria coerente mapearmos a gestão dela. Então, nós fizemos a tabulação dos dados de como estava a Ilha Comprida de 2009 até 2013, que foi quando a gente começou o trabalho, e depois a gente ampliou para 2014. Esse é o nosso G4. Peço que o pessoal da Ilha Comprida se levante, por favor. Vamos, meninas. Todos que fizeram parte desse processo em Ilha Comprida. Esse é o nosso. Eles foram eleitos pelos pares, né, de estar à frente de todo o processo. E hoje estão aqui junto conosco. E eu digo, né, Valéria, o quanto essas meninas trabalharam em prol do nosso plano municipal. Meus parabéns a vocês que estiveram à frente de todo esse processo em Ilha Comprida. Fizeram a diferença.
A gente parabeniza a equipe de Ilha Comprida, em nome de quem a gente parabeniza todas as outras equipes aqui presentes, né? Que o desafio foi o mesmo a todos. A metodologia que a oficina nos trouxe era de multiplicar. Então, o prefeito escolheu 4 representantes do município que estariam aqui, junto à oficina municipal, fazendo as formações e as tarefas que culminariam no nosso produto final, que seria o nosso plano. Então, a proposta da oficina, desde o início, foi que tudo que a gente visse aqui não ficasse aqui, né? O nosso desafio era levar isso para o nosso G4 e que o nosso G4 levasse a cada grupo da qual estavam representando nessa trajetória do plano. Então, a gente, primeiramente, pensou em formar essa equipe. Embora alguns já educadores, já com uma trajetória concisa na educação, mas a gente teve que estudar muita coisa, não foi? A gente estudou muito. A gente reviu muitos conceitos, a gente teve que pensar na função da escola, a gente teve que pensar na sociedade que nós estamos atendendo hoje, para a gente não cair na falácia, no meu tempo não era assim, né? Então, a gente teve que rever diversos conceitos. E, após o estudo, a gente tinha a tarefa de casa, que a gente chamava. Então, nós levávamos daqui uma tarefa de casa, que seria efetuada pela equipe técnica do departamento, e as tarefas que seriam do G4 e, consequentemente, esse representante levava as tarefas. A nossa primeira tarefa foi o diagnóstico, como eu falei. A gente aplicou questionários para equipe gestora, professores, alunos, pais. Então, isso levou um tempo bem assim, moroso, porque para a gente tabular todos esses dados, embora o município de Ilha Comprida seja um município pequeno, mas a gente fez isso com muito compromisso, com muito carinho, aonde gerou os nossos dados, e a partir daí nós começamos a pensar nas nossas metas. A construção das diretrizes dentro de cada área. Então, a gente se voltou a um estudo pontual de cada modalidade dentro da educação básica. Então, a gente estudava aqui, estudava com o G4 estudava com cada grupo, e a gente pensava o que daquilo tudo que a gente estudou que faria parte do nosso documento. Então, nós colocamos ali uma observação que muitas coisas que a gente estudou aqui talvez nem fosse a nossa realidade, como a questão da educação indígena, por exemplo. Porém, a gente não podia olhar e falar assim, não é a nossa realidade, porque a gente está pensando para 10 anos. Hoje não é, amanhã pode ser que seja. Então, a gente tentou contemplar tudo que a gente estudou aqui lá no nosso documento. Aí tá as nossas imagens, bem rapidinho, nosso G4, pode passar. O nosso grupo que estudou sobre o ensino médio regular. Que é o Estado, que está aqui presente também. Representado pela Mirtes. Aqui é o grupo que estudou o ensino fundamental 2, que, como a Roberta falou, nós somos o único município do Vale que temos na nossa área de atuação o ciclo 2. O nosso grupo de ensino médio de EJA. Os alunos participaram muito. Bastante. Esse rapaz de camisa vermelha é aluno, essa senhora aluna também do município, tiveram uma atuação bem pontual nas discussões. A EJA. O nosso grupo do ciclo de alfabetização. Essa representante do Conselho Municipal de Educação, que permeou todas as discussões, ela também faz parte do Fundeb. A nossa educação infantil foi muito interessante, porque a gente juntou a creche de 0 a 3, a educação infantil de 4 a 5. Então, a gente percebeu que, no nosso gerenciamento, que nós estávamos falhando também em muitos pontos, porque a gente gerenciava a creche
4 e 5. E quando a gente juntou o grupo para discutir, a gente viu que tinha muitas coisas que havia uma lacuna lá. E a gente fez acertos bem interessantes, já implantamos nessa transição de 2014 para 2015, que a gente vai colher bons frutos. A nossa equipe multidisciplinar, psicóloga, fono, os técnicos da sala de AEE, as psicomotricistas, também numa discussão pontual junto com o grupo da inclusão, de que forma atender a todos, sem distinção de diferenças. E esse foi o dia da nossa conferência. Ali as nossas parceiras, Lola, Alice e Célia, nossas mestres, Sara, nosso prefeito fazendo a abertura, né? Ele que nos deu tanta autonomia para pensar junto com o grupo, acreditou no nosso trabalho, né, está disposto a colocar em prática tudo que o grupo escolheu, não foi o departamento de educação que escolheu, e sim foi o grupo. Alguma coisa ele brigou com a gente, mas a gente convenceu ele que era importante, e assim vai. Nós temos o legislativo, a ação social, presente. Aqui a nossa apresentação cultural, né, da ONG Crescer para o Futuro, em parceria com o Projeto Guri, e a terceira idade, que cantaram o hino da Ilha Comprida para nós. Nesse processo, né, a terceira idade participou bastante. Nós acreditamos que foi muito rico, porque eles vêm com a vivência de como era a escola de antigamente. E eles puderam contemplar bastante ações dentro da nossa educação. Então, foi bastante rico a participação deles nesse processo. Bem, o que ficou para nós dessa trajetória? Primeiramente, o gostinho de quero mais. A gente não pode deixar de falar isso, né, Zé? Senão você vai embora e deixa a gente aqui, né? Então, o gostinho de quero mais sempre. Mas a experiência do trabalho em conjunto. Então, a gente viu que o plano, como a Roberta falou, é a carinha do nosso município, é pé no chão. Teve algumas metas que envolviam questões financeiras que a gente teve que colocar após 2017, até porque a gente sabe que a gente não pode traçar nenhuma ação financeira que não esteja posta no PPA. Então, a gente teve que se preocupar sobre isso também, né? Então, o que está posto no PPA tem que ser o que está posto na LOA, na LDO e, portanto, no plano municipal. Então, a gente teve que estender algumas coisas, puxar um pouquinho para frente por conta dessa questão. E os diversos atores envolvidos. Então, foi muito legal na conferência a gente participar nos pequenos grupos e depois no grupão, a gente poder ver todo mundo participando da construção de um plano. Eu acredito que, vou falar no meu município, mas a gente houve relatos aqui nos nossos encontros, que pela primeira vez a gente viu tomada de decisões sem que fosse propriamente decisão do Departamento de Educação. Então, a gente discutiu algumas coisas, o grupo queria, mas não tinha como fazer, porque ou não estava posto na lei, ou a gente não tinha perna para atingir isso, ou não tinha condições financeiras para fazê-lo, não pode fazer agora, faz depois, mas todo mundo consciente da tomada de decisões. Então, foi muito gratificante. O conjunto de ações articuladas, né, os conselhos presentes, a saúde, o social, o esporte. Então, a gente tem um trabalho em rede muito fortalecido no nosso município e que participaram a todo momento. Quando a gente levantou dados no diagnóstico, a gente levantou dados de todo mundo e contribuiu para que todos conhecessem um pouquinho do setor onde estão atuando. E a construção do PME, finalmente. Então, pensar juntos para que possamos, de fato, atingir o objetivo. Como a gente falou lá no início, depois o Claudinei vai falar um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente desviava um pouquinho o foco, mas a gente tinha que voltar para o foco. Nosso foco é qualidade da educação. Então, é isso que foi posto no nosso plano. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. Então, a mensagem que a gente deixa é que esse exercício fez com que fortalecesse muito a nossa rede. A gente ainda tem muitas questões administrativas e burocráticas para formalizar,
Estamos aí em fase de revisão de regimento escolar, de estruturação de projeto político-pedagógico, mas a gente conseguiu enxergar que é possível a gente pensar antes, que antes a gente apagava fogo. Então, agora a gente entendeu que é possível a gente pensar antes, mas não pensar sozinho, e sim pensar em conjunto. Obrigada a todos. Agradecer a Roberta e a Valéria, passar a palavra ao Claudinei, para que a gente depois escute a Ana Lúcia e outros comentários. Vão se preparando aí as perguntas, anotando, eles fazem uma coisa bem dialogada aqui. Perfeito. Gostaria de cumprimentar todos com bom dia. Né? E eu vou pedir licença, eu vou usar o espaço ali, porque sou meio espaçoso. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário de Educação, o senhor Osni, né, que pegou no meio do caminho, já andando, mas que continuou nos dando toda a assistência do qual nós precisávamos. Então, Osni, muito obrigado. Quero agradecer a nossa equipe que também está aqui presente. Nós falamos muito, antes de começar a minha fala, propriamente ao nosso plano, que já vai estar ali, mas 2 minutinhos só para fazer essa abertura, colocando assim, nós falamos muito ontem sobre como nós chegamos desconfiados, né? E os nossos professores também, do ponto de vista que nós vamos hoje para a capacitação no Codivar. Poxa, de novo? Vocês vão ficar 2 dias lá? O que vocês vão ficar fazendo lá? Aí ia na secretaria, Codivar, mas o que tanto que tem nesse Codivar, não é? Então, hoje eu acho que os nossos companheiros, nossos colegas, nossos professores estão vendo a finalização de um projeto que eu acho que responde um pouco tudo isso. Porque era isso mesmo, né? O pessoal procurava, cadê todo mundo? Então, eu acho que responde. E, de outra forma falando, fico muito satisfeito porque nós podemos fazer uma grande família aqui e mais, trocar experiências. Então, alguém falou aqui que é 27 anos, eu estou quase lá. Viu? 27 anos. E assim, mas podemos trocar experiência com a dona Alice, com a dona Ana, com a dona Regina e Alice, ali, com uma pessoa fantástica, aprendi a admirá-la assim, de uma forma muito grande, e aprender a trocar essas experiências e levar para o nosso município. Então, agora voltando para falar sobre a nossa participação social, mas deixando os nossos agradecimentos e dizendo para a dona Alícia, para o Zé Mário, dizer assim, não nos deixe. Eu acho que esse marco fica, pelo menos no meu município, Barra do Turvo, fica um marco muito interessante de antes da oficina municipal e depois da oficina municipal. Então, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, não nos deixe. Vamos lá, então. Plano Municipal de Educação, assim. Gente, a nossa palestrante inicial, ela apontou, a dona Lúcia, apontou assim. Ela veio de uma realidade bem ampla, né? Colocando ali uma realidade ampla, e aí eu fico pensando, aí nós vamos para a realidade agora de um município com 7.000 habitantes, extremamente pequeno, 60% desse município é área rural, então vocês imaginem a dificuldade para a gente fazer, desenvolver todo esse trabalho. Então, se a dificuldade da nossa palestrante inicial é o tamanho da gestão, o tamanho do município, o nosso a gente vai para um município extremamente pequeno, mas aí também vem as dificuldades peculiares do município pequeno. Os bairros são todos longe, as estradas, na grande maioria, são vicinais, ou seja, você demora um tempão para chegar lá, tem escola a 20 quilômetros, mas que se demora quase 1 hora e pouco para chegar lá, e temos escola a 60 quilômetros, também do departamento. Então, você tem que andar quase que o município todo. Então, é essa a realidade que eu queria pontuar para vocês. Mas nós fomos nas nossas plenárias e fizemos o seguinte. Primeiro, nós precisávamos conversar com as pessoas e entender o que eles entendiam sobre educação. Porque, na verdade, talvez uma situação meio conjunta, nós temos a seguinte dificuldade. O pai vai lá na secretaria reclamar sempre de 2 coisas. A merenda do meu filho hoje não estava boa, ou o transporte não chegou lá. Né? Então, é muito raro você ver um pai chegar lá e falar assim, olha, meu filho não está rendendo, o que está acontecendo? Então, nós precisávamos ter essa consciência. O que os pais estão pensando da nossa educação? Ótimo. Então, nós passamos um tempo sem reclamação, nós entendemos que a merenda estava boa e que o ônibus estava indo. Mas e o restante? Então, a primeira frase, o que nós usamos lá é assim, o que é necessário para a educação de Barra do Turvo melhorar? Chegamos, se nós fizéssemos só essa pergunta, eles iam falar, porque nós fomos de bairro em bairro, fizemos pré-plenárias em todos os bairros onde tinha escola, então nós pegamos a comunidade escolar.
Nós fomos ouvir o que eles queriam, porque às vezes no departamento, alguém falou aqui que é preciso sair da casinha, é isso mesmo. Então precisa o secretário, né, o supervisor, o subsecretário, essas pessoas, os coordenadores saírem da secretaria e a gente lá ouvir o que realmente aquela comunidade quer. Porque às vezes a gente acha que uma obra legal seria fazer um muro, vamos fazer um muro bonito lá, e de repente eles não querem um muro, eles querem uma quadra, né? Então, ouvir a comunidade. Então, nós deparamos o quê? O que é necessário para a educação de Barra do Turvo melhorar? Mas para que a gente não tivesse só a resposta de que, façam uma estrada ali, ou então melhore a merenda, nós fomos instigando a nossa comunidade para as seguintes respostas. Pois não. Então, assim, como já foi falado amplamente aqui, então a principal proposta do nosso plano é que seja uma construção coletiva. Eu acho que isso já está bem segmentado, já está bem fundamentado. Pois não. Então, nós começamos falando para eles, olha, a educação é um direito, inclusive está ali na Constituição, colocamos assim, a missão da educação é garantir o pleno desenvolvimento, e fomos conversando com eles. Pois não. A educação deve ser consagrada, e aí a gente colocou duas situações que às vezes as pessoas passam meio assim, não, tenho acesso, ótimo, mas a gente colocou e permeou ali, igualdade de condições e garantia no padrão de qualidade, ótimo, recebemos o filho de vocês, e agora o que nós vamos fazer com o filho de vocês? Então, a igualdade de condições no acesso e também a garantia de padrão de qualidade, pois não. Só para a gente olhar um pouquinho ali, então, Barra do Turvo, assim, 7 escolas, uma escola fundamental, nós trabalhamos com as crianças do ensino infantil, 4 e 5 anos, né, e daí trabalhamos com o ensino fundamental até o 5º ano, primeiro ao 5º ano. Então, nós temos uma escola fundamental sede, uma escola infantil sede e 5 escolas rurais. O ano passado, que isso daqui é 2013, nós tínhamos 1.008 alunos, sendo 250 alunos do ensino infantil. Então, essa é a nossa rede, né? 62 professores, 8, então, perfazendo aí um universo de 70 professores. Então, para vocês entenderem o tamanho da nossa rede municipal. Por isso, eu acredito que é possível a gente construir lá, assim como de todo o Codivar, construirmos, sim, uma educação de qualidade. Eu acho que a gente tem tudo para chegar lá e contando com essa grande parceria que nós estamos tendo. Gente, para que a gente pudesse instigar os nossos pais, a nossa comunidade, nós levamos um pequeno gráfico lá mostrando, olha, aqui especificamente eu peguei de uma escola que ela está dentro de uma área de quilombo, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também. Então, nós falamos, olha, como que está o desempenho dos filhos de vocês aqui? Esse aqui é o primeiro ano, pode passar, por gentileza. Esse aqui é o 2º ano, e fomos passando para que eles entendessem como é que estava isso. E a gente percebeu que os pais um olhavam para o outro, ou falavam assim, tá bom, ou falavam, e a coisa está feia aqui. Ou seja, o que a gente queria era realmente trazer eles para essa reflexão da aprendizagem mesmo. Sair um pouco do foco do ônibus, da merenda, enfim, do vigia, mas ir para a aprendizagem. Pode passar. 3º ano, 4º ano, 5º ano, ótimo. Então, para que a partir daí a gente conseguisse fazer, sim, as discussões. Pois não. IDEB do município. Então, aqui, esse nosso IDEB é o recente, né? Então, a gente, infelizmente, caiu de 4.8 para 4.4, mas eu tenho certeza que, com esse apoio do Codivar, a próxima etapa vai ser bem vitoriosa. E a gente passou esse IDEB para que eles entendessem o que nós precisávamos melhorar. Pois não. Então, aqui, eu acho que o pessoal já passou tranquilo aqui o que é o plano municipal, mas que nós passamos para eles o porquê que nós estávamos fazendo aquela discussão. Pois não. Lá nós tratamos assim os eixos, a educação como direito, a educação como instrumento de desenvolvimento econômico e social e a educação como fator de inclusão social. Acho que já foi amplamente conversado sobre isso, não há a necessidade de voltarmos. Pois não. Então, aqui a gente começou a colocar lá, porque veja, um município pequeno, a questão política ela é muito enraigada. Então, nós precisávamos, primeira coisa, não desconectar, porque também é um programa político, mas tirar a questão do programa político partidário. Isso aí é uma coisa. Então, nós precisávamos deixar bem claro que nós estávamos trabalhando um plano de Estado, um plano realmente de uma educação para 10 anos, independente, como o Zé Mário sempre diz, suprapartidário. Então, a educação não é um problema só de governo, ou de educadores, ou de planejadores, ou de famílias, ou de alunos, de quaisquer outros atores, isoladamente, mas um problema de toda a sociedade, como a Roberta, como as nossas antecessoras ali já pontuaram. Então, importa, antes de tudo, saber o que a sociedade espera da educação. Foi isso que nós fomos buscar lá, foi isso que nós fomos ouvir os pais, né? Pois não.
Então, nós colocamos assim, para que a gente iniciasse as discussões lá no bairro, né? Então, a educação que temos, qual é? E aí, nesse momento, a gente começou a perceber que aqueles gráficos, aquelas situações que nós havíamos passado anteriormente, começou a surtir efeito, porque os pais começaram a pensar, poxa, mas o que é isso? O que nós queremos? Então, a educação que temos, fizemos um diagnóstico, conversamos com os pais, conversamos com a comunidade. A educação que queremos, qual que é? Vamos traçar, mas também nós tínhamos que pensar o quê? Com o pezinho no chão. Lógico que nós queremos isso, queremos lá um laboratório de última geração, lousas digitais, mas daí nós voltamos e olhamos para a nossa realidade. É como você querer comprar um carro 2014 e você olhar no orçamento, só dá para comprar um de 95, mas tá bom, tá andando, né? Ótimo. Então é mais ou menos isso. 3, as demandas necessárias. Então aqui o que acontecia? Era o instrumental para que isso pudesse acontecer, né? As demandas, o que nós vamos fazer para nós chegarmos lá, né? Pois não. Então, nós fizemos 3 perguntas centrais, porque não adiantava eu chegar para o pai e falar, o que você acha que melhora a educação? Vamos pensar aqui, bom, colocar um ar-condicionado na sala ajuda, enfim, mas o que a gente pensava, precisava era partir de uma coisa bem real, que pudesse acontecer, porque não adianta eu chegar lá na escola do sítio e falar, a partir do ano que vem, todas as escolas com ar-condicionado nas salas. Então, a partir do ano que vem, eu não vou nem poder passar perto daquela escola, porque não vai estar lá e eles vão me cobrar. Né? Então, quais as ações que a família poderá realizar para contribuir com o desenvolvimento da aprendizagem do seu filho? Essa foi a primeira pergunta, porque daí os pais realmente foram escrever, foram pensar em educação. Porque na maioria das vezes os pais eram convidados, eu estou dizendo do meu município, na escola para quê? Falar, ó, seu filho não foi bem, ou a sua filha foi bem, parabéns, volte o ano que vem para pegar o boletim. Né? E agora não, agora eles foram convidados a realmente pensar um pouquinho essa educação. Pergunta 2. Quais as ações que a equipe escolar agora vem cobrando da gente? E aí a gente queria ouvir exatamente o que eles queriam dizer. Ó, o que vocês têm que fazer? Quais as ações que a equipe escolar poderá realizar para contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem do aluno? Ali nós colocamos desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque se nós colocássemos estrutural, nós íamos sair lá com uma lista enorme de coisas que nós íamos ter que fazer do ponto de vista de compras, enfim. A ideia ali era discutir a aprendizagem. E a 3... quais as principais situações que dificultam a qualidade da educação nessa escola. Então, como está escrito ali, a intenção era ouvir o quê? As problemáticas locais. E o que a gente aprendeu com isso? Que a política pública educacional ela tem, entre outras, de partir da realidade. Né, a gente vem de um processo, e aí as nossas meninas que estão há mais tempo lembram, né? Tinha vez que o FNDE estava sobrando televisão lá, mandava para todas as escolas. Chegava até, inclusive, em escola que não tinha nem luz, né? Mas mandava. Então, porque não ouviu a comunidade. Então, a nossa intenção era o quê? Ouvir o que vocês querem que a gente faça. Então, era ouvir a problemática local. Então, a nossa intenção era, lá, né? Opa! Isso. Então, ter um conteúdo, o plano municipal, o quantitativo mensurável, ou seja, que ele fosse real e possível de atingir, não adianta fazer, como os nossos antecessores já falaram, fazer uma coisa fantástica, bonito, coloridinho, cheio de gráfico, coisa mais linda do mundo, e não acontecer. Né? E ali, definir ações e possibilitar o planejamento de políticas públicas quantificadas em período de curto, médio e longo prazo. Pois não. Então, aqui é só uma lista das nossas escolas onde nós fomos, onde nós participamos. Tivemos aí nessas pré-conferências que nós chamamos nos bairros, 324 pessoas participando. O que a gente achou um salto bem bacana, porque foi a primeira vez, nunca ninguém tinha feito isso, então o salto da secretaria, o que nós imaginamos é que foi um número de participantes interessante. Pois não. Aqui, como eu falei para vocês das perguntas, só planificamos o que os pais... porque nós cobramos aqui o que os pais podem fazer. Ou seja, cobrando o quê? Que o pai ele se comprometa com esse processo de aprendizagem. E que ele se comprometendo com o plano, ele mesmo vai cobrar que essas ações do plano aconteçam. Porque se de repente amanhã o Claudinei não estiver, o Osni não estiver, outro secretário estiver, eles vão dizer, ó, tem um plano lá que... a gente sabe que foi colocado lá. Então, esse comprometimento dos pais da comunidade local é que vai fazer, como já foi dito aqui, que o plano realmente aconteça. Gente, silêncio pois não. Um pouquinho. O que a equipe escolar pode fazer, e ali a gente pontuou, pois não, pode seguir. Situações que dificultam a aprendizagem, eles colocaram várias situações, a gente também pontuou ali. Aí o final, que eu acho que é isso, todos pela educação, a Roberta falou muito sobre isso, pois não, pode continuar lá. Aqui só algumas fotos, só para vocês irem conhecendo um pouquinho, quem não conheceu ainda, aliás, convido que conheça, um município extremamente acolhedor, simpático, e que tem assim,
um acolhimento muito bom do ponto de vista turístico. Quem quiser, Barra do Turvo, último município lá, chegando na divisa com o Paraná. Então está ali as nossas escolas, onde foram feitas. Aqui a gente fez a caixinha de sugestões, né? Deixamos nos estabelecimentos comerciais, postos de saúde, enfim. Procuramos fazer da melhor forma essa participação social, porque a gente entende, educação se faz exatamente com a participação de todos. E foi isso que eu acho que ficou muito latente em tudo que nós trabalhamos aqui. Então, meus agradecimentos pelo convite e digo para vocês, vamos ficar juntos, que eu acho que a gente vai crescer muito mais num período de tempo menor. Muito obrigado. Obrigado, Claudinei. Olha, eu fico encantado aqui ouvindo essas falas. É uma aula de gestão pública participativa da melhor qualidade. Os conceitos, os exemplos, as experiências, a articulação, a visão do contexto. É uma aula da melhor qualidade. Essas 4 falas que a gente teve essa manhã são um privilégio. O que eu dizia aqui com a Ana Lúcia, a gente tem hoje no Brasil uma capacidade total de fazer política pública da melhor qualidade em nível municipal. Foi-se a época que a gente falava, prefeito não dá, secretário municipal não dá, município não dá. Dá sim, dá sim. E eu vou dizer para vocês, a gente aprende mais aqui do que no curso na Getúlio Vargas, em São Paulo. Porque lá a gente fica na teoria. Lá a gente fica na teoria. Aqui é a prática. Né? Tem que pôr na mão na massa. É da caixinha de sugestão, a forma de formar o grupo G4, o envolvimento dos pais. Que sabedoria começar a perguntar para os pais como você pensa a educação. Ir para um outro nível. Né? Não é só a merenda, é claro também, mas é refletir sobre a questão da educação. Então, eu tenho certeza, eu estou muito feliz de ver o resultado desse trabalho de 2 anos frutificou. É natural que comece com uma desconfiança, mas olha só, será que a desconfiança não era com a gente mesmo? Será que a desconfiança não era com nós mesmas, nós mesmos? E o que vocês descobriram é que vocês não precisam desconfiar de si mesmos? Interessante, isso é o melhor do processo de ensino-aprendizagem. O aluno começa desconfiado de si mesmo, e o professor, às vezes, também desconfiado de si mesmo. E o processo que a gente teve aqui foi de aproximar nós, enxergando nós mesmos, o autodiagnóstico municipal, o diagnóstico regional, ver o outro, encostar no outro, chegar perto, se relacionar. A partir das relações humanas, milagres acontecem. E a gente viu a solução de todas as equipes. Tivemos uma pequena amostra dos 25 municípios aqui do Côte d'Ivoire. É uma pequena amostra, mas com Célia, Lola, Alícia, Regina Alícia, toda a equipe que participou, a gente sabe que em todos os municípios os fenômenos foram muito semelhantes. Muito semelhantes. Qualquer um de vocês poderiam estar aqui hoje fazendo esse relato, e a gente vai ter outros relatos também de outros municípios. Agradeço, né, porque realmente levei hoje um banho inspirador da melhor qualidade de política e gestão da educação. A nossa proposta era que vocês trouxessem perguntas, comentários, que estamos abertos aqui para receber, e que a Ana Lúcia fizesse também um feedback para as colegas e para os colegas de mesa, a partir do que ela pôde observar. E ela que tem uma formulação teórica também especial, como estudiosa. Então, eu passaria a palavra para você, seus comentários. E, por favor, quem quiser se manifestar, vai se preparando para falar em seguida. Bom, primeiro, Zé Mário, eu devia ter falado por último, né? Porque se eu soubesse que esse povo está tão avançado, eu tinha até refeito a minha apresentação aqui, né? Então, a primeira coisa que eu quero destacar é isso, né? Vocês começaram antes, né? Então, eu estou dizendo aqui que nós estamos atrás de vocês. Esse é o meu depoimento aqui. Nós estamos ainda no processo de elaboração dos diagnósticos,
nessa articulação social na verdade, eu que vim aqui, vou levar, eu vim trazer, mas inverteu, né? Justamente para essas experiências que eu gostaria depois, se vocês pudessem gentilmente compartilhar, e se eu puder compartilhar com os meus colegas das 7 cidades lá do Grande ABC, para que a gente possa usar de ferramentas tão interessantes, de coletas, né? Quer dizer, do simples que sai o perfeito, né? Então, eu primeiro parabenizo aqui os 2 municípios, e imagino que todos tiveram a oportunidade já de fazer, e acho que essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer, né? Essa coisa do caldo, né? Como é que a gente muda a política? A gente muda a política quando a gente constrói o caldo da política. Eu acho que nós mudamos, para mim, a mudança, o PNE, ele está oferecendo, a gente fala isso até habitualmente, é uma mudança paradigmática, mas, para mim, a mudança paradigmática é o lugar social que a educação começa a ocupar, em cada lugar, em cada território. Nós saímos da casinha. Eu acho que essa é a grande questão. O fortalecimento. Nós saímos da casinha, nós, como gestores municipais, quando a gente vai discutir com os diferentes segmentos, quando a gente olha num outro prisma, essa coisa que eu falei do executivo, né? Nós saímos dessa atuação muito operativa que nós sempre ocupamos para uma visão estratégica, situacional, porque quando a gente se referencia em diagnóstico, nós melhoramos, inclusive, a perspectiva de gestão. Então, muda de verdade para dentro e muda para fora o nosso papel social. A gente não precisa mais ficar fazendo... a nossa pauta deixa de ser, claro, que ela é relevante, as pautas festivas, todo momento que isso também... preconiza, né, a história da educação, mas a gente põe uma pauta muito mais conectada a uma perspectiva de cidade, de cidadania, de uma nova relação de forças, eu diria, e que a educação se coloca num outro patamar. Então, acho que, claro que a própria história da educação nos leva, né, nós temos não dá para negar que a educação é um espaço conservador, né? E agora, esse é um momento histórico que nós temos a felicidade de estar vivendo, de ter a oportunidade de colocar outros elementos que podem refletir, eu imagino, em outras esferas. Por exemplo, quando a gente for discutir, onde me for discutir com o FNDE, a lista de obras, por exemplo, né? Quando você tem lá aquelas limitações, ou com o Tribunal de Contas, que quando você faz lá uma atividade cultural, ele fala, mas isso não é educação, isso não é ensino, né? Então, todos esses elementos vão nos dar força para, inclusive, reverberar para outros espaços da sociedade que eu acho que nós temos a crescer. Então, eu acho que é muito estratégico. Nós ganhamos força local em cada lugar. A escola ganhou força no seu território, a Secretaria de Educação ganhou força interna nas prefeituras e nós ganhamos força com a sociedade. Por isso que a estratégia é um movimento da sociedade, porque eles são os nossos aliados e não é num aliado legalzinho. É um aliado estratégico que precisa compreender o processo, precisa ter o que se quer, o que se espera dessa educação, que cidade é essa e que realidade é essa. Então, quando a gente compara, claro, tem um ônus também, quando às vezes você compara e fala, vixe Maria, vou mostrar isso, né? E é isso. Eu acho que essa é a maturidade que nós estamos chegando e eu fico muito feliz que vocês estão para cima de mim ainda. Eu fico muito feliz. Eu gostei muito, eu até não falei primeiro, mas eu gostei muito da fala da Regina Alice, quando ela diz assim, o vale está mais forte. E é isso mesmo, o vale está mais forte por conta da articulação. Tem uma das entrevistas do Paulo Freire, que ele fala da relação, que é uma rela-ação, né? É ação de relar, né? Então, e que nessa... E ainda, o Zé Mário deu o exemplo, né? Quando você vai precisar de alguma coisa, para quem que você pede, né?
Você pede para o seu vizinho, né? O copo de café, o copo de açúcar. E é essa perspectiva que nos fortalece ainda mais. Porque quando a gente sai para uma pauta regional, a gente volta fortalecido para o lugar. O professor, quando ele tem a oportunidade de desenvolver as atividades aqui, fora da escola dele, no âmbito municipal, como o G4, você dá a oportunidade para esse professor também perceber a educação num outro horizonte, numa outra perspectiva que ele não tem condição naquele cotidiano, do cotidiano, da rotina, que não lhe permite. Então, são esses novos prismas que vocês estão, né, hoje compartilhando comigo aqui, e que acho que é isso. Enfim, né, eu penso, né, que quando a gente começa a refletir, primeiro eu ainda estou na vida do diagnóstico, né? Vocês já são mocinhas, já até passaram dessa. Mas eu acho que o momento do diagnóstico é um momento de choque térmico, que precisa, quando a gente abre, né? A gente parece que fica olhando lá as metas, tal. Eu particularmente achei que às vezes a gente ficou embaçando muito nas metas e não entrava na estratégia. Eu até com a minha equipe lá falei, gente, bora lá, né? Porque quando a gente abre a estratégia, é que a gente enxerga efetivamente as vulnerabilidades que os municípios, todos eles têm, né? Eu reparei, por exemplo, uma grande diferença entre nós nosso maior problema é a ausência de vagas em creche. E aí ele falando aqui, é o problema do transporte, quer dizer, da merenda. Esse não é um problema que aparece para nós, mas a ausência de vaga em creche é um gravíssimo problema para os municípios grandes. As liminares, hoje os juízes têm emitido liminares e têm enfiado criança nas creches sem que tenhamos lugar para pôr. E é um problema que, inclusive, a Câmara Temática conseguiu uma agenda, né, de 39 secretários de educação e apresentou uma carta para a Justiça no sentido de para que se reavalie a forma. Então, quer dizer, são problemas diferentes, mas que levam a dimensões de estratégias que nós nos fortalecemos quando nós estamos juntos. Eu podia ir com o meu querido prefeito lá e ele ia falar no juiz local, não ia falar com uma representação maior. Entendeu? Então, a nossa força, e é por isso que a Regina tem toda a razão, Regina disse, que nós somos fortes quando estamos juntos. Porque sem essa força, tanto nós quanto os professores e os alunos, nos fragilizamos e aí sim a nossa escola continua conservadora. Então, romper com o conservadorismo é considerar, e gostei demais dessa sua finalização, quando você fala que é planejar estrategicamente. Então, é considerar que a educação é espaço de planejamento. Isso que está sendo nos oferecido agora e que vocês tiveram a oportunidade aqui com a oficina de fazer isso muito mais, não sei se bem feito, mas com muito mais qualidade essa reflexão. Que o planejamento estratégico para a próxima década pode definir o papel da educação e o papel de cada cidadão das nossas cidades. É muito importante esse momento e eu na verdade, eu estou mais aqui só para parabenizar mesmo e dizer que vocês estão muito bem, realmente. Uma outra coisa que eu queria falar da ação compartilhada aqui, né, dessa experiência do consórcio lá do ABC, que tem 17 anos, do GT de Educação, o que a gente pode fazer juntos, né? Os calendários, por exemplo, hoje a gente consegue dialogar os calendários. Eu não sei se nós temos problema, como são municípios tudo junto e misturado, nós precisamos dos professores dos municípios. Então, um professor que trabalha em Diadema trabalha em Mauá, trabalha em São Paulo, então está tudo muito conectado. E a criação do calendário foi um aspecto positivo que a gente pôde avançar, que não interfere em recurso. Intercâmbio de crianças, intercâmbio de professores, oficinas, seminários, isso tudo que não requer dinheiro, mas requer articulação, que eu estou achando que esse é o verbo, né? Enfim, né? Estudamos, já fizemos um estudo da flexibilização, já estudamos a possibilidade de concursos
únicos, regionais. Temos aí um caminho que nós temos percorrido nesse olhar regional. Essa é a aposta. Nós somos fortes localmente quando formos fortes regionalmente. E nós fortalecemos juntos. Então, eu agradeço a oportunidade de aprender e parabenizo muitíssimo a vocês aqui do Vale pelo trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado, Ana Lúcia, por seus comentários e motivação e confirmação de que o Codivar está no rumo certo. A Valéria pediu uma palavra, acho que ela queria também. Eu acho que é importante a gente deixar aqui, né? Nós estamos aí com todos que participaram do consórcio do Vale, com os planos ou aprovados ou tramitando. Né? Porém, falar assim, dever cumprido, né? Mas, na verdade, a gente caminhou só um passinho, porque agora a gente tem que implementar e avaliar. Outro ponto que tem que ficar muito presente no dia de hoje, que nós estamos terminando o programa Melhoria da Educação. Mas nós estamos com um desafio imenso, que é a reformulação do currículo da educação básica. Então, a gente discutiu isso antes de ontem, discutiu isso ontem. A lei está tramitando. Se ela não sair esse ano, ela sai no início do ano que vem. Não é isso, professora? As diretrizes para a implementação do novo currículo da educação básica já estão prontas. Então, a gente tem que se debruçar em 2015 para estudar essas diretrizes e nós temos que estabelecer dentro do consórcio uma base única para todos os municípios que estão participando. Então, fica esse desafio para a Câmara Técnica, né, Regina? E com o apoio do consórcio, nós temos que ter isso. Como a Ana falou, tem calendário compartilhado, tem atividades compartilhadas, nós vamos ter que ter um currículo compartilhado também. Porque, como nós sabemos, 80% desse currículo vai ser base comum, 20% dele regional. Então, o aluno vai ter que tramitar dentro dessa região e ter a mesma qualidade da educação. Então, esse é o nosso desafio, estabelecer o currículo da região que participa, o Vale e o Alto Vale, num currículo comum. Então, fica esse desafio para nós. Obrigado, Valéria. Nós queríamos ouvir as vozes de vocês. Por favor. Vocês têm vez, voz, voto. Pode ser por escrito também. Tem um bloquinho na pasta. Quem quiser escrever, por favor, pode trazer. E tem Mônica, você leva até lá. O microfone chegou. Enquanto vai chegando o microfone, a gente vai recebendo por escrito para depois ler. Fala o nome, o município, o seu nome, o município. Bom dia. Eu sou o professor Isaíl, de Barra do Turvo, né? E a minha pergunta, né, é para a senhora Ana Lúcia Sanches, né? A senhora elencou aí sobre as várias fases do seu trabalho lá, né, no seu município, no ABC. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção, né, e é uma preocupação minha, até no meu município lá, é a fase do acompanhamento, né, que ontem eu falei na reunião ali um pouquinho. Eu queria saber, assim, a senhora elencou assim, que é acompanhado assim, através de relatórios, né? Eu queria saber como se deu essa fase lá, assim, com mais detalhes, né, e um conselho, né, para nós aqui, como não deixar esse plano, né, tanto trabalho para fazer, ficar engavetado, né? Eu queria saber, assim, um pouquinho mais a esse respeito. Obrigado. Muito bom. Se vocês estiverem de acordo, eu pediria para mais uma pessoa se manifestar, que é sempre mais fácil para a mesa fazer um comentário com 2 ou 3 intervenções. Quer falar? Por favor, isso. Paulo. Paulo Sérgio, de Poranga. Eu tenho a minha pergunta é relacionada à questão do ensino médio, né? Porque os municípios têm um domínio sobre o ensino fundamental. No caso aí, alguns municípios, que é o caso de Ilha Comprida, né, que tem lá também o ensino fundamental 2. Né? Nós, em Iporanga, temos também
essa etapa de ensino, né? Então, teremos até oportunidade de trocar experiências nesse sentido. Mas, assim, eu gostaria de saber como é que foi, né, essa sondagem e essa aproximação com as escolas do ensino, que tem o ensino médio, já que foge dos domínios das secretarias municipais de educação, entendeu? E as metas previstas no plano. Como que se deu essa aproximação e a chegada de um ponto em comum? Entendeu? Obrigado. Obrigado, Paulo. E vou fazer uma última fala aqui da Ivani Jacupiranga. Pergunta para Claudinei, de Barra do Turvo. Qual é a estratégia utilizada para tratar o tema aprendizagem no Fórum Municipal da Barra do Turvo? Muito bom. Então temos 3 colocações. Vou pedir que a Ana Lúcia comece e depois vocês complementem. Por favor. Eu até falei aqui para o José Mário que aqui é um cochicho que justamente é coisa do depois, né? Nós estamos construindo lá no consórcio, não é só para o GT de Educação ou só para o Plano Municipal de Educação, mas nós estamos usando muito estrategicamente essa ferramenta, que foi uma parceria com a Universidade Federal do ABC, que está sendo construída agora, está em fase de finalização, que é de um observatório social. Então, dependendo da capacidade financeira do consórcio, eu penso que esse é um mecanismo muito interessante. E como é que a gente pensa isso? Como é que nós discutimos no nosso grupo lá? Que nós precisamos, tanto para nós quanto para a política pública, né, do Estado, independente dos governos, como é que a gente garante que o plano vai ser efetivado? É sempre uma angústia isso, né? Às vezes eu já ouvi, lá nós temos uma relação muito boa, independente dos partidos, isso é muito bacana mesmo. Mas tem uma preocupação que se coloca. E aí, a emissão do relatório publicado no site, no portal do consórcio, anualmente, em junho, a cada junho de cada ano, é a previsão, se emita um relatório da educação em relação ao plano regional. Um pouco parecido com o que está hoje no Ministério da Educação em relação à meta, como está o município, como está a nossa região e como está cada município. Esse é o nosso... Isso está sendo construído, nós estamos no processo justamente de elaboração desse momento. Para quê? Para que a emissão do relatório público gera matéria no jornal, né? Acende um fogo no pé do prefeito, acende um fogo no pé do gestor, e isso faz com que a gente tenha publicamente o acompanhamento de um ente externo do desenvolvimento do plano. Então, a garantia que nós vamos ter que o plano vai efetivamente ser realizado, ele precisa de um sujeito, né, de uma política regional que consiga estabelecer, e esse foi o mecanismo que nós temos discutido e vamos implementar, já acordado com a Universidade Federal do ABC e o consórcio. Então, esse é um desafio que aí eu lhes indico a pensar nisso como uma estratégia regional. Claro que se a gente não tem um recurso, pedir um financiamento para algum órgão que possa financiar, de repente, essa ferramenta, e os municípios abastecem os dados, e o coordenador de GT faz esse monitoramento, é um pouco nisso que nós estamos apostando. Nós precisamos de um... E o regional dá dessa autonomia, porque se formos fazer cada um no seu município, fica mais difícil a execução. Então, essa é a minha resposta. E gostaria de responder aqui ao colega, o Paulo, do ensino médio. E não é só do ensino médio, né, Paulo? Se a gente olhar as 20 metas, muitas direcionam-se aos municípios e outras não, e outras simultaneamente, né? Então, a formação profissional, tudo, e mesmo que seja a meta 1, que é um clássico da educação municipal,
o regime de colaboração prevê também a ajuda dos entes federativos, né? O governo federal e o governo estadual podem e devem auxiliar. Então, a elaboração do diagnóstico de todos os elementos, nós precisamos formar a sociedade para que elas tenham dimensão do seu... esse papel que vocês já viveram, nós precisamos compartilhar esse momento para que todos tenham condição, inclusive, de diagnosticar as condições, porque senão a gente fica só com os aspectos municipais e o debate das metas que estão relacionadas aos demais entes federativos e também no âmbito privado, como é que a gente atende isso tudo? Nós temos que pensar e progressivamente crescendo. Então, é um pouco isso. Mais propriamente dito, como a Ana já colocou a parte da grade, né, do ensino médio, nós também tivemos uma participação dentro da conferência, onde os alunos, a diretora, pontuaram a questão do ensino técnico, né? Mas que não está voltado para a educação, para a área da esfera municipal, e sim estadual. Então, nós chamamos eles para uma conversa, realmente, e adequamos, porque o Estado é obrigação do Estado também. Então, está lá, no nível médio, atuação técnica. Então, ele vai ter que correr atrás disso, é uma meta e está tentando se enquadrar. Agora, no município de Ilha Comprida, mais propriamente, nós temos uma escola de nível médio. Então, a participação dos alunos, acho que hoje nós estamos com quase 400 alunos, a diretora está aqui, né, Mirtes, que é uma participação bastante efetiva dentro do municipal. Isso facilita, porque não adianta, aquilo que a gente sempre diz aqui, o aluno é nosso, o aluno é do município. Temos que pensar em ações inconjuntas. Não é problema do Estado ou do município. Até 2 anos atrás, nós trabalhamos com escolas compartilhadas também. Então, era o diretor do Estado e o diretor do município. Era a mesma política de educação, em busca do mesmo objetivo. Não dá mais para... A educação não é mais amadora para agir dessa forma, né? Eu acho que nós já evoluímos bastante diante do processo, então não dá mais para a gente segmentar. Nós temos mais que unir. Realmente é um desafio, mas nós estamos conseguindo em Ilha Comprida. Podemos trocar uma figurinha depois. Só queria falar mais uma coisinha, desculpa, que é a história do Sistema Nacional de Educação, né? Uma coisa que nós não estamos atentas e atentos é que a lei prevê 1 ano para a execução dos planos municipais de educação e 2 anos para a efetivação, para quem não tem, dos sistemas municipais de educação e do que está sendo, de acordo com a SASE, do que tem sido discutido no âmbito nacional do Sistema Nacional de Educação, num regime federativo. O governo do Estado de São Paulo, no que diz respeito, nós estamos desenvolvendo os nossos planos referenciados nas metas nacionais. A representante da Secretaria Estadual de Educação, num encontro que nós tivemos da Câmara Temática nessa semana passada, nos diz que parece que em 90 dias o governo do Estado vai apresentar um plano estadual de educação e tem dialogado com o governo federal e nós vamos precisar dialogar que sistema é esse, que sistema, mesmo nós que já temos sistemas municipais autônomos, nós vamos precisar dialogar com o sistema estadual, com o sistema nacional, que nós ainda desconhecemos. Então, há um desafio da implementação da política, então a gente coloca no plano bonito, legal, mas há ainda uma área que não está bem definida ainda e que nós vamos precisar, e acho que a Câmara vai ter um papel estratégico na formulação desse sistema nos próximos 2 anos. Só desculpa que eu lembrei. Professora Ivani, agradecendo a sua pergunta, dá para a gente conversar um pouco mais sobre as estratégias. É claro que cada município, cada secretaria tem os seus arranjos, né, para que consiga desenvolver isso. Para a realização das nossas plenárias, nós entendemos que, primeiramente, a família, a comunidade local, teria que criar uma coisa que a gente chamou de
um sentimento de pertencimento àquela unidade escolar. Pertencimento do ponto de vista de que a escola também é nossa, ou é nossa mesmo, de fato. E, em cima disso, desenvolver as ações do quê? Aonde os pais pudessem pensar, e ali os gráficos que nós colocamos, as perguntas o que a família pode contribuir para a melhoria da educação no município? Ou seja, nós colocamos eles para refletir o que eles, primeiramente, precisavam fazer. Porque, às vezes, existe até um jogo de empurra. Bom, educar lá é papel do professor, eu levo até o portão, depois eles que cuidem, né? E aí a família acha, não, meu papel é até 4, fico 4 horas, vai para a família que resolva. E o grande desafio é o quê? Que a gente possa trabalhar junto, que essas ações, que o pai pense, que o pai reflita, que a família reflita, que a comunidade reflita, o que eu, pai, estou fazendo. Será que estou chegando 10 horas? Será que estou dando pelo menos o beijinho de boa noite? Enfim, qual é a minha relação com o meu filho? Porque se eu não tiver essa relação familiar, às vezes, não estou dizendo assim que todos têm, mas pré-estabelecido, alguma coisa que possa trazer uma consequência boa desse trabalho, então eu acho que é buscar exatamente essa participação dos pais, não só do ponto de vista de sala de aula, meu filho está todo dia lá, bonitinho, uniformizado, penteadinho o cabelo, cheirosinho, mas além disso, ir para além disso, o que ele realmente está aprendendo. E aí tem uma situação muito bacana que eu gostaria de destacar, é o quê? A partir do momento que o pai, ele tomar posse disso, ele vai começar o quê? Vai começar a cobrar nós, vai começar a cobrar o professor, e aí vai ficar uma coisa bacana, por quê? Porque os professores vão perceber, poxa, a família está vendo que, então, quer dizer, vai melhorar o trabalho de todo mundo, o trabalho da secretaria, olha, o professor lá, de repente, não está conseguindo ensinar, porque o quadro lá para ele escrever está horrível, então, quer dizer, o pai do posse dessa questão da aprendizagem, da sala de aula, o que o professor está fazendo, se está fazendo e como está fazendo. Né? Então, eu acho que uma das estratégias que nós colocamos nas nossas plenárias foi a família entender, tomar realmente assim, tornar pertencente àquele local. O que o meu filho faz lá essas 4 horas? Que muitos dos pais não têm noção. Né? Muitos deles não têm noção disso. Então, acho que a principal ação nossa foi conscientizar isso, porque às vezes nas reuniões de pais a gente não tem nem tempo de fazer isso. No conselho também não tem nem tempo de fazer isso. Então acaba que o pai vai lá, olha, o boletim do meu filho ótimo, passou, não passou, chora um pouco, mas não consegue fazer a reflexão do processo. Então eu acho que essa reflexão do processo é o grande ganho que nós conseguimos fazer nas nossas plenárias, onde é possível refletir. Se não está aprendendo, por que não está? Né? Então eu acho que basicamente isso, agradecendo novamente a sua pergunta. Muito bem. Eu vou deixar uma provocação para vocês. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Tem mais uma? Então, por favor, seu nome? Boa tarde a todos. Meu nome é Joel, sou vereador do município de Miracatu e gostaria de parabenizar os palestrantes, uma excelente palestra. Então, o Claudinei também trouxe uma explanação assim que foi muito elucidativa para todos nós, mas a Ana Lúcia colocou uma questão que eu achei muito importante, a questão da interlocução social. Quando você falou sobre interlocução social, eu tive a oportunidade de participar do CONAI e agora participando também aqui do PME, e eu vejo uma certa escassez do tema política dentro da grade escolar e no âmbito da esfera municipal e também na rede estadual. E eu vejo isso em vista que as audiências públicas, a população, a sociedade tem pouco frequentado. Não é um espaço que tem sido frequentado pela população, pela sociedade. Então eu vejo que a deficiência, a defasagem, muitas vezes na interlocução social, se deve em relação a isso, né? E talvez, será que essa implementação da política na grade escolar não vai otimizar os investimentos na educação, uma vez que é a sociedade que escolhe seus agentes políticos e usa de critérios que ele vai aprender no ambiente escolar? Será que isso, eu quero que essa minha pergunta, espero que seja pertinente nesse dia, mas será que isso não vai otimizar o investimento na educação? A Regina, não quero errar
Regina Alice, ela colocou uma questão aqui sobre a implementação. Aqui está sendo discutido um plano municipal de educação, mas esse plano seria em vão se ele não for implementado. E para que haja essa efetivação, essa implementação, isso vai cair nas câmaras municipais e também, como a CONAI, no Congresso Nacional, e vai cair na mão de nós, agentes políticos, que vamos discutir sobre a matéria. E muitas vezes o político, não teve essa preparação na educação de ser assíduo quanto ao investimento na educação. E muitas vezes abre-se discussões sem conhecimento de causa. E aí muitas vezes é derrubado um projeto, todo esse plano muitas vezes cai por terra, porque não existe essa conscientização dos agentes políticos. Será que esse investimento é a proposta de colocar na grade a política? Será que no futuro nós não teremos melhores investimentos na educação? Fica aqui então a minha pergunta, eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Geraldo, eu fiquei super feliz, é o segundo vereador jovem, né? Isso me enche de esperança. Excelência. Isso enche de esperança mesmo, né? Primeiro, disponível a discutir, elaborando um novo argumento. Então, eu fico muito feliz de vê-lo aqui, primeira coisa. Segundo, que eu acho que a política, ela tem... Nós, no município de Santo André, desenvolvemos, a partir do ano passado, o PPA Criança. Então, é a discussão do plano plurianual a partir da criança. Então, é discutir com a criança. Nós vamos ter, lá na cidade de Santo André, tem o orçamento participativo, que já é uma tradição da cidade. Levanta nas comunidades e tal. Só que a criança, ela também é sujeito, ela não vai ser cidadã depois que ela tiver 18 anos, ela é cidadã desde a sua pequena infância. E aí a gente começou a fazer, desde o ano passado, o PPA Criança, fazendo 4 etapas de planejamento. Então, o primeiro momento é levantando na própria unidade escolar quais são as principais questões. Então, sai parque, aí sai a merenda, sai uma série de coisas, e sai saúde, sai outras questões. Depois elas vão para um âmbito regional, né, para uma reunião um pouco mais ampliada, e depois elas tiveram uma reunião na Câmara de Vereadores e com o prefeito, discutindo as propostas. E é impressionante. Nós tivemos essa semana passada uma avaliadora da Fundação Abrinq, do prefeito amigo da criança, e nós levamos para uma reunião do Conselho Mirim para ela conversar. E as crianças estão cada dia mais fortalecidas, criando argumento, elaborando frases cada dia mais consistentes. Então, e a partir desse ano é o OP Criança, que aí você tira a demanda para o seu lugar e para a sua cidade. Assim como... E uma coisa que eu penso que é uma inovação, que entra na ficha do orçamento municipal, entram também as propostas das crianças. Então, nesse sentido... Isso é um exemplo, mas são as estratégias que não é abrir para falar de política, mas é construir os elementos de participação direta desde a infância. Então, considerar a criança, ouvir, fazer planejamento coletivo, levantar prioridades. Quais são as principais dificuldades do bairro, né? Vamos ver, vamos levantar e levar a todos os segmentos, a EJA, né, o ensino médio, por que não, pensar o seu território e apresentar propostas. Então, eu estou apostando muito nisso, né, como um caminho efetivo de inclusão, não da política pela política, mas pelos instrumentos de cidadania que precisam ser... Eu concordo totalmente com você. Nós precisamos voltar a colocar na pauta... Mas isso vem com conteúdo, não vem em vazio. Ele não vem só para falar de política, mas ele vem para estabelecer as conexões dos poderes, estabelecer as conexões das forças políticas que se organizam e quem é cada sujeito, o papel social de cada sujeito. Então, é isso. Caríssimo vereador, queria saudá-lo.
e dizer assim, a professora fez uma explanação sobre a sua resposta, só gostaria de fazer, se permite, uma discussão também. O senhor falou que a participação ela ainda é pequena. E aí, eu vou falar, e estou falando aqui pelo meu município, me perdoem se for diferente, o que acontece? O que a gente vem percebendo? Primeiro, não é cultural. Né? Primeiro, no meu município, eu estou dizendo para o meu município, não é uma cultura ainda. Né? A gente ainda, eu acho que nós estamos aprendendo a se organizar, né? A sociedade se organizar para, olha, vamos pedir aquilo, vamos organizar. Então, primeiro, não é cultural. E segundo, ainda hoje, quando há, por exemplo, reúne-se o Conselho Municipal do Fundeb, vou dar um exemplo aqui bem característico, aí você traça lá, aí de repente alguém manda, gente, é só um exemplo, né? Alguém manda, olha, o executivo manda, olha, estamos mandando aqui um orçamento para construir uma quadra, não sei na onde, legal. Aí o conselho representativo, né, diz, olha, não, nós não aprovamos, não queremos isso, não. Aí, dali 50 dias, a obra começa. Então, o que acontece? Primeiro, eu estou dando o exemplo de quando esse conselho representativo disse que não e começou, e aí, obviamente, vamos ver. E segundo, quando há essa questão, por exemplo, nós vamos lá na Câmara para discutir o orçamento do município. Ótimo. Então, o que, de repente, nós precisamos fazer à comunidade, a quem participou, a quem esteve presente, é dar o retorno. Eu acho que o retorno é o que vai fundamentar essa cultura nossa de termos conselhos fortes, de termos participações fortes. Porque às vezes você vai lá na Câmara, né, 10 horas eles marcam para fazer a discussão do orçamento. Né? Você vai lá, discute o orçamento, coloca lá, olha, vou colocar 10 mil, 100 mil, 200 mil para isso, gostaria que fosse pelo menos anotado que nós gostaríamos de ter isso, e de repente a comunidade acaba aqui, o que nós precisamos ter? É o retorno dessa participação social. Então fazemos um orçamento participativo, olha gente, a comunidade aqui listou 10 situações, aí volta na hora do retorno e diz, olha, das 10, vamos agora priorizar 3, quais as 3 que a gente vai fazer? Né? E aí, em cima daquelas 3, dá o retorno e efetivamente fazer. Eu acho que aí nós vamos efetivando a participação social. Porque quando a comunidade sai, né, 19 horas que seja, para uma reunião de associação de bairro, de orçamento participativo, ela vai lá porque ela tem, as pessoas que vão lá têm um interesse em alguma coisa que aconteça no município. Olha, ali tem um vazamento na rua, tem não sei o quê, precisamos de pintar a associação. Eles vão para algum objetivo. Então, que esses objetivos, que o que for conversado, se voltaram, se deram retorno daquilo, eu acho que a gente vai fundamentando essa participação. Puxa, eu fui lá e valeu a pena. Então, quer dizer, agora tem uma outra reunião lá na Câmara, eu vou lá também. Então, eu acho que o retorno vai fundamentar a nossa participação social. Quando nós começarmos a ter retorno do que fizemos, aonde fomos, aí sim, porque você vai se sentir, puxa, olha, ouviram o que eu falei, quer dizer, eles estão ouvindo, eles estão atentos ao que eu estou falando. Então, eu acho que esse retorno vai nos ajudar a fundamentar a participação social. Obrigado. Muito bem, estamos encerrando essa parte da manhã. Eu queria fazer um breve comentário. Surgiu aqui já a questão da ligação entre PME com Plano Plurianual, PPA, com Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com Lei Orçamentária Anual, LOA. Falta uma conversa com PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola, e mais uma que a Ana Lúcia passou rapidamente, Plano Diretor. São 5 instrumentos de planejamento muito fortes que o município tem à disposição, e me parece que esse vai ser parte dos próximos desafios nos 10 anos que vocês têm pela frente. A gente vai falar um pouco disso hoje à tarde, sobre o desafio da implementação do PME, que é uma tradução de um plano de 10 anos para um plano de 5, de 3, de 2, de 1, de 6 meses, de uma semana. Como é que você articula esses níveis de planejamento? Mas tenho certeza que vocês têm toda a condição de fazer esse trabalho, e aí a educação vai ter uma função muito integradora da prefeitura. Secretaria da Assistência, Saúde, Planejamento, Obra. Esperem e verão onde é que vocês vão parar com essa qualidade de planejamento e gestão que vocês já atingiram aqui. Cabe a mim, por fim, agradecer a mesa e depois passar a palavra para a Célia. Então, agradeço formalmente a Ana Lúcia Sanches, secretária, atenção, secretária adjunta
da Educação de Santo André. Secretárias, secretários, às vezes você não sente falta de uma junta? Santo André tem. Eu vi aqui muitos atuando já como adjunto, eu acho que é uma coisa para fortalecer a equipe. Agradecer a Roberta França Fortes, diretora do Departamento de Educação de Ilha Comprida, Valéria Cristina Rosa Pontes, supervisora de ensino do município de Ilha Comprida, Claudineide Paula Cardoso, pedagogo municipal do município de Barra do Turvo. Parabéns e muito obrigado.